Bem, aluno Teorema, na nossa proposta do canal Teorema de passar para vocês algumas informações de atualidades vinculando a matéria do Enem, a matéria do vestibular, nós estamos aqui tratando hoje do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não esquecendo que o impeachment, a presidente, ela foi afastada no último dia 11 de maio, ela foi afastada pelo Senado Federal por 55 votos de senadores favoráveis ao afastamento provisório contra 22 votos. Esse afastamento, ele é provisório, ele tem um máximo de 180 dias para a presidente da República se defender, e aí vai acontecer uma nova votação no Senado Federal, quando o Senado Federal, presidido pelo presidente do STF, vai decidir pelo afastamento da presidente, aí sim, o afastamento em definitivo. Assumiu a presidência, interinamente, o Michel Temer, eleito junto da chapa de Dilma na última eleição de 2014. Bom, dadas essas informações, eu gostaria de tratar de dois elementos primordiais, principais, para a gente pensar o Enem. O primeiro elemento é um comparativo do atual impeachment com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 92. O segundo elemento é tratar um pouco das posições políticas atualmente sobre o afastamento da Dilma, para a gente ter uma melhor análise sobre o acontecido. Bom, fazendo uma comparação com o Collor, a gente pode dizer que o impeachment da Dilma ele foi um processo muito mais, vamos dizer assim, um processo que deixou a sociedade brasileira muito mais acesa, muito mais conflitante. O impeachment da Dilma demorou mais, o impeachment da Dilma ele foi muito mais acirrado, o impeachment da Dilma ele teve elementos de contestação por parte de alguns setores da sociedade, enquanto o impeachment do Collor, em 92, não. Vamos lembrar que há uma diferença do processo. Qual é a diferença fundamental? O impeachment do Collor foi um impeachment em que o presidente foi acusado pelo irmão de enriquecimento ilícito, ou seja, desvio de dinheiro da campanha eleitoral, desvio de recursos da Petrobras para algum bem que o presidente adquiriu em nome de algum, vamos dizer, laranja, de algum outro nome. Então, houve a certeza por parte da sociedade que o Collor, ele cometeu crime de responsabilidade. O da Dilma, há essa, vamos dizer, essa dúvida. Setores que dizem que sim, que as pedaladas fiscais da Dilma, elas configuram crime de responsabilidade. Estava isso no processo de impeachment do Miguel Reale Júnior, quando ele elaborou esse processo de afastamento. E, por outro lado, alguns outros setores que dizem que não, que o afastamento não seria crime a pedalada fiscal não seria crime de responsabilidade, porque ela não configuraria, então, um crime, apenas um desvio de conduta. Então seria, na verdade, um crime menor, com multa, outros governadores teriam usado, prefeitos teriam usado, outros presidentes teriam usado, presidentes em outras partes do mundo costumam usar. Lembrando que a pedalada, ela é o quê? Ela é uma espécie assim, eu não consigo usar o dinheiro do Estado para pagar tal coisa, vou pegar dinheiro de outro setor, no caso de um banco público, o Banco do Brasil. Vou pegar a grana aqui do Banco do Brasil, vou usar para outra coisa e aí depois eu pago o Banco do Brasil. Isso é pedalada fiscal. Tá claro? Muito bem. Agora pensando, tá, no que está acontecendo a partir daí e já também ainda comparando com o impeachment do presidente Collor. O atual momento é um momento em que muitas pessoas, ou algumas pessoas, elas estão muito descontentes com o impeachment, mesmo querendo a saída da Dilma. Por quê? Porque muitas pessoas acreditavam na eleição. Muitas pessoas acreditavam que com o afastamento da Dilma aconteceria um processo de eleição. Além disso, muitas pessoas estão indignadas com o fato do impeachment ter sido liderado na Câmara. Lembramos daquela sessão famosa, a sessão do dia a sessão do dia 17 de abril, quando a Câmara decidiu, ela foi presidida pelo Eduardo Cunha, que também é um réu no STF, que também é um sujeito que não tem apoio nem das pessoas que não gostam da Dilma.
Então, esse processo atual, ele tem uma certa confusão, porque muita gente não aceita não só o governo Temer, mas o Eduardo Cunha deslegitimando o impeachment. Ou seja, muita gente não confia na Dilma, mas ao mesmo tempo também não confia naqueles que estavam ali na Câmara, naquela sessão, que foi uma sessão, digamos, uma sessão horrorosa, né? Porque os deputados preferiram muitas vezes, ao invés de falar pelo povo do seu estado, falando pelas suas famílias, ou seja, uma coisa completamente bizarra. Então muitas pessoas estão insatisfeitas com o rumo dos acontecimentos, não porque defendam a presidente, mas porque gostariam de uma outra coisa. O do Collor não. O do Collor foi um impeachment que, apesar do Congresso também ter, né, aconteceu uma sessão realmente muito parecida, mas havia mais, vamos dizer, confiança da população no Congresso, nos políticos da oposição, no próprio Itamar Franco. As pessoas confiavam muito mais no Itamar Franco, que era um cara mais apagadão, do que no Michel Temer, que assumiu. Então vamos dizer que tem uma diferença na maneira como a gente está vendo. Mesmo que a sociedade brasileira não esteja favorável a Dilma, na sua maioria, 61% são a favor do afastamento, não há um consenso de que as pessoas queriam o Temer, o Cunha, ainda que o Cunha tenha sido afastado das suas funções. Ainda assim, todo mundo sabe que ele continua com muita influência no Congresso e no governo. Então há esse impasse, e isso é uma diferença em relação ao impeachment do Collor. Eu acho que uma prova do Enem talvez possa trazer a questão do impeachment pensando na democracia, pensando como é o funcionamento da democracia, pensando como é que nós podemos defender a democracia, mesmo questionando a presidência da República. Uma coisa é a gente questionar a Dilma, o Lula, o governo, que é uma coisa legítima, outra coisa são aquelas poucas pessoas, ou aquelas pessoas que pedem, por exemplo, uma intervenção militar, uma coisa bem diferente. O próprio Bolsonaro, naquela sessão, ele fez apologia a um torturador conhecido. Ou seja, são coisas diferentes. Não é? Eu vou questionar o governo que eu não gosto. Bom, isso aí é democracia, isso é democracia. Agora, vou defender intervenção militar ou vou defender algo que vai contra a democracia? Bom, o Enem não vai apostar nesse tipo de coisa. A democracia sempre é um valor que deve ser sempre preservado e as questões do Enem, a redação, ela vai sempre defender direitos humanos, ela vai sempre se colocar contra a tortura, ela nunca vai justificar nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de ideia que vá contra a democracia. É por isso que é preciso que as coisas sejam feitas com legitimidade. É golpe ou não é golpe o atual impeachment? Bom, eu não vou dar opinião, porque isso aí é uma coisa muito pessoal. Agora, existem conjuntos de pessoas que dizem que o impeachment é legal, que foi feito dentro da lei, apesar das suas críticas, apesar de algumas pessoas que fizeram o impeachment sejam também corruptas. Existem pessoas que não consideram legítimo, consideram que foi uma espécie de um golpe brando. São posições antagônicas, e isso faz parte do debate democrático, se a gente pensar, né? Ainda que sejam posições fortes, é um debate democrático. O cara tem o direito de dizer, eu discordo, eu acho que foi um golpe. O outro diz, eu não acho, eu acho que foi legítimo. E aí a gente continua o debate. Mas estamos na democracia. Com todos os seus defeitos, estamos na democracia. Então eu acho que o Enem vai trabalhar essa ideia e vai querer que tu te posicione assim, para que tu olhe a questão, sempre pensando na defesa da democracia e dos direitos humanos, nunca abandonando essas ideias, ou seja, nunca defendendo ideias extremistas como intervenção militar, nunca te posicionando, mesmo numa questão ou na redação, dessa forma. Então eu agradeço a atenção, agradeço então ao canal Teorema por essa oportunidade. Eu espero que tu tenha uma boa prova e espero que tu possa procurar te informar sobre todo esse processo que faz parte do nosso país, da nossa política nacional. Agradeço.